com o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil e no Rio Grande do Sul, a possibilidade de classificação de regiões do estado como bandeira preta no modelo de distanciamento controlado se tornou real. Após análise de recursos, 6 das 20 regiões continuam no nível abaixo, de cor vermelha. Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Pelotas e Palmeira das Missões. Esse anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na segunda-feira. É importante lembrar a todos os gaúchos que o Rio Grande do Sul vive uma situação de agravamento do quadro, que já era, inclusive, esperada para este período, mas que está aí se confirmando e que, portanto, o nosso próprio modelo do distanciamento controlado se encarregava já de, analisando os indicadores, estabelecer protocolos mais restritivos, mais rigorosos, de acordo com a necessidade de cada região. Conforme as infecções e óbitos pelo novo coronavírus aumentam, também crescem as conversas sobre implementação do lockdown. E com isso surgem dúvidas sobre a diferença entre a bandeira preta e o lockdown. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje aqui no Direto ao Ponto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Adotado por países como China, Espanha, Itália e Alemanha, o lockdown é uma expressão em inglês cujas melhores traduções seriam confinamento ou fechamento total. Esse é o método mais radical imposto por governos para que as pessoas cumpram um período de distanciamento social. Ele consiste em fechar uma região interditando todas as entradas do perímetro e proibindo deslocamentos e viagens não essenciais. Para se ter uma ideia, o epicentro do início da pandemia do novo coronavírus, a metrópole de Wuhan, lá na China, passou 76 dias em lockdown. No Brasil, o Maranhão foi o primeiro estado a decretar a medida, em 5 de maio. O lockdown foi adotado por determinação da Justiça Estadual, a pedido do Ministério Público do Maranhão, após um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontar que naquela época o Maranhão era o estado com maior ritmo de crescimento no número de mortes por Covid-19 em todo o Brasil. A Justiça do Maranhão determinou o isolamento obrigatório dos moradores da região metropolitana de São Luís, isso por 10 dias. São as primeiras cidades brasileiras onde foi decretado o chamado lockdown, implantado na China e em alguns países da Europa. Depois disso, o lockdown foi decretado em Belém e mais 9 cidades do Pará, em Fortaleza, Salvador, Niterói e em partes da capital fluminense. No entanto, a Justiça negou pedidos para encerrar o bloqueio total no Amazonas e em Pernambuco. Nesse regime, nós temos uma limitação de alguns direitos fundamentais, especialmente os de ir e vir e de reunião. E é justamente por conta disso que há algumas pessoas que contestam a sua constitucionalidade. Mas vale notar que a Lei 13.979 de 2020, que reconheceu a situação de emergência na saúde pública, mitigou já esses direitos ao autorizar a adoção de medidas como quarentena, isolamento e restrição de locomoção. Além disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que estados e municípios têm competência para adotar providências de política administrativa sanitária em defesa da saúde pública. Ou seja, os entes podem restringir a circulação de pessoas, mas não no nível dos regimes de exceção que estão previstos na Constituição. Assim, cada governante decide de que forma será feito o lockdown. Na prática, a circulação fica proibida, a não ser que ela se dê, por exemplo, para a compra de alimentos, transporte de doentes ou realização de serviços de segurança. O descumprimento da medida pode acarretar multas e até mesmo pena criminal. E para poder passar pelos controles impostos do perímetro, as pessoas precisam de declarações de suas empresas que atestem que elas desempenham uma atividade essencial. No Maranhão, isso se deu por meio de um formulário online, assim como foi feito na Itália. Daí, era só imprimir e mostrar para os seguranças. O lockdown é, portanto, uma medida extrema e que gera impactos econômicos, políticos e sociais. Ela tende, então, a ser a última estratégia adotada para frear a disseminação da Covid-19. Já a bandeira preta é o mais alto nível no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Ele representa risco altíssimo de transmissão do novo coronavírus. Mas antes de a gente falar sobre as medidas específicas, vale lembrar que em todas as bandeiras é obrigatório utilizar máscara de proteção facial, sempre e em qualquer lugar que você for. Na bandeira preta, as regras de transporte seguem as mesmas restrições. O setor mais afetado é o de serviços.
a maioria fica fechado, como academias, clubes, cabeleireiros, missas e teatros. Abrem apenas, e com restrições de público, parques e reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos, imobiliárias, organizações sindicais, bancos, escritórios de advocacia, call centers e serviços de auditoria e administrativos. O comércio também é bastante impactado. Lojas de veículos, comércio atacadista e varejista não essenciais, tanto de rua quanto em centros comerciais ou shoppings, ficam proibidos de abrir. O comércio atacadista e varejista de itens essenciais, assim como os serviços de manutenção e reparação de veículos, podem funcionar com apenas 25% dos funcionários. Já mercados, açougues, fruteiras, padarias e similares podem ter 50% de sua mão de obra. No que tange o setor de alojamento e alimentação, nós temos uma diminuição generalizada da capacidade de operação. Obviamente, os restaurantes de autosserviço continuam fechados e todos os outros devem atender com 25% dos funcionários. Já os hotéis podem oferecer 30% da sua capacidade de quartos, enquanto naqueles em beira de estrada o valor é maior, 75%. Na área de educação, ficam permitidas apenas atividades práticas essenciais para a conclusão de cursos da área de saúde, tanto no ensino médio técnico subsequente, no ensino superior ou na pós-graduação. Todo o setor industrial opera com redução de efetivo, em sua maioria com apenas 1/4 da capacidade. Já as regras para o setor agropecuário continuam as mesmas da bandeira vermelha. Agricultura, pecuária e serviços relacionados, além de produção florestal, com 50% de trabalhadores, enquanto pesca e agricultura com 25%. No setor de administração pública, pouca coisa muda e todas as áreas ficam operando. As maiores restrições se dão nos serviços não essenciais e nos serviços delegados de habitação de condutores, que atuam com 25% da capacidade. Segurança, ordem pública, inspeção sanitária e fiscalização continuam com 100% do efetivo, e o mesmo vale para serviços de utilidade pública. Apesar da região sul ter passado para a bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado, a cidade de Rio Grande passou a adotar medidas da bandeira preta, em um sistema próprio do município. O prefeito Alexandre Lindenmeyer anunciou a medida no final de semana. Entendemos que deveríamos dar mais um passo dentro do aprimoramento das ações em relação a esse momento. E acabamos definindo que, com o olhar local, enxergando a realidade local, nós poderíamos, utilizando de forma similar às bandeiras que a metodologia do Estado vem aplicando, algo já familiarizado pela população gaúcha, pela divulgação realizada, e entendemos que poderíamos trazer para o nosso município essa metodologia de bandeiras e estabelecendo, digamos, pontuações diferentes através dos indicadores locais, indicadores regionais, macro-regionais e indicadores estaduais, para a definição das nossas bandeiras, né, para a nossa realidade, considerando vários indicadores. Sabendo que nós, nos últimos 60 dias, nós tivemos um crescimento exponencial na propagação do vírus no nosso meio, não é algo fora do contexto estadual. Chegou um período já de inverno, combinando as doenças respiratórias de inverno conjuntamente com a pandemia, e essa propagação do vírus no nosso meio é que nos leva à tomada de decisões e baseada nesses critérios que nós deliberamos pela bandeira vermelha e posteriormente também pela bandeira preta. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halper, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.